Eu sou Kendra, tenho 29 anos e sou uma professora dedicada do ensino médio em Seattle. Durante 4 anos, vinha destinando quase um terço do meu salário para manter minha família à tona, pagando a hipoteca, fazendo compras, até quitando as dívidas do meu irmão mais velho, enquanto eles me atacavam com suas provocações sem fim. Aquele jantar em família destruiu tudo. Meu pai se inclinou, a voz carregada daquele desprezo familiar, e disse: "Como é se sentir mais burra que um porco?" Minha mãe riu, os olhos afiados como facas, e minha irmã mais nova explodiu em gargalhadas, pegando meu prato e jogando-o fora como lixo. "Isto é comida de gente", zombou, e as palavras caíram como um tapa. A mesa inteira se rendeu à diversão distorcida deles, talheres batendo nos pratos como se nada tivesse acontecido. Meu estômago se contorceu em nós. Eu dei tudo a eles, meu tempo, meu dinheiro, minha sanidade, e era assim que me viam, inútil, invisível. Afastei a cadeira com um rangido alto, rompendo o silêncio súbito, e saí sem dizer uma palavra. Sem explosões, sem lágrimas, apenas silêncio. Um dia depois, meu telefone acendeu com o pedido desesperado da minha mãe. "Precisamos de $50.000 para salvar a casa." A voz dela quebrou na mensagem de voz. Todo o veneno havia sumido. Fitei a tela, a ironia queimando. Todos aqueles anos de provocações e agora isso. Digitei de volta, dedos firmes, pela primeira vez em muito tempo. 3 pessoas implorando a um porco. A linha ficou em silêncio absoluto do outro lado. Aquela mensagem foi a faísca. O que veio depois despedaçou nossa família e me reconstruiu das cinzas. Se você já foi a piada da própria vida, deixe um comentário abaixo. De onde você está assistindo? Você não vai acreditar na vingança que se seguiu. Olhando para trás, 4 anos se passaram desde que tudo mudou, quando meu pai perdeu o emprego na oficina. Vitor sempre se virava como podia, mas as demissões foram duras e, de repente, nossa casa nos subúrbios de Seattle balançava à beira da execução hipotecária. Eu tinha 25 anos na época, recém-saída da faculdade com o diploma de professora e meu primeiro emprego no Lincoln High, moldando jovens mentes enquanto a minha girava de preocupação. Sem pensar 2 vezes, entrei em ação. Desde então, venho pagando a hipoteca, $2.500 por mês direto do meu salário, além de supermercado e contas que consumiam mais $500 por semana. Começou como algo temporário, mas o que deveria durar alguns meses se estendeu por anos, minhas economias escorrendo como areia pelos dedos. Minha mãe, Tamara, largou seu trabalho de meio período na biblioteca logo depois, alegando que o estresse era demais. "Criamos você direito", dizia ao telefone, com voz suave mas insistente, como se isso apagasse as noites em que eu corrigia provas para conseguir fechar as contas. Eu transferia o dinheiro sem falta, vendo meus próprios sonhos, o pagamento inicial de um apartamento aconchegante no centro, se afastar cada vez mais. E não eram só eles. Meu irmão mais velho, Preston, ligou em uma tarde chuvosa, a voz tensa na linha. "Mana, o negócio faliu. Preciso de um empréstimo para me reerguer." Ele tinha 30 anos, casado com Yolanda e com um filho a caminho, gerenciando uma oficina falida como a do pai. Eu adiantei $30.000 do meu fundo de emergência, sem fazer perguntas, porque era isso que família fazia. Ou ao menos eu pensava. Preston prometeu devolver, mas meses se transformaram em desculpas. A licença maternidade de Yolanda nos afetou bastante. Ele murmurava durante nossas reuniões semanais enquanto eu equilibrava planos de aula e conferências com pais e professores. O Dr. Aaron, meu terapeuta que comecei a ver depois de um colapso na sala de descanso do trabalho, se inclinou para a frente durante uma sessão, caneta em mãos, pausando no meio da anotação. "Kendra, isso não é apoio, é facilitação. Você deu tudo a eles, mas o que sobrou para você?" As palavras dele pesaram, despertando aquele nó familiar no meu estômago. Eu assentia, mudava de assunto, mas lá no fundo o ressentimento fervilhava. Por que minhas notas máximas na escola mereciam apenas olhares de reprovação do Vitor? Inteligência acadêmica não paga contas. Enquanto as ideias meia-boca do Preston recebiam aplausos, eu preparava café ao amanhecer, organizava aulas de história americana, apenas para ouvir reclamações sobre aninhos vazios ao anoitecer. Numa manhã de outono, com as folhas estalando sob os pneus a caminho da escola, meu celular vibrou com um alerta do banco, atividade incomum na sua linha de crédito.
Estacionei, coração disparado, e entrei no aplicativo. Lá estava. Um empréstimo pessoal de $30.000 aberto 6 meses antes, com coassinatura no meu nome, mas destinado à nossa casa. O mutuário listado era Preston, mas a assinatura escaneada estava borrada, perfeita demais. Minhas mãos tremiam no volante. Quem faria isso? As peças começaram a se encaixar lentamente, as menções vagas da Mara sobre meses apertados, as saídas repentinas de golfe do Vitor. Eu confiava nele cegamente, mas aquilo parecia uma faca girando devagar. Quando cheguei ao estacionamento, a dúvida tomou conta. Seria este o ponto de ruptura ou apenas a ponta do iceberg? Mergulhei no relatório de crédito numa noite depois da escola, a tela brilhando forte no meu apartamento escuro enquanto a chuva batia na janela. Os detalhes do empréstimo me encaravam: $30.000 aprovados 6 meses antes, com meu número de seguro social em destaque. Mas a linha do coassinante turvou minha visão. Marissa, minha irmã mais nova, 26 anos, recém-noiva de Quincy, havia assinado seu nome bem ao lado do meu. Ela sempre foi a bebê da família, batendo cílios para conseguir favores, mas aquilo era avançar sem aviso, me amarrando ao navio afundando deles. Meu peito apertou, a respiração curta enquanto eu percorria os termos: juros altos, pagamentos atrasados acumulando penalidades. Eles haviam usado o empréstimo para os negócios do Vitor. Tamara acabou admitindo em uma ligação sussurrada, mas a traição caiu como água gelada. A notícia se espalhou rápido no nosso círculo próximo, e logo as exigências aumentaram. Quincy conseguiu um emprego fixo em uma empresa de tecnologia no centro, e Marissa começou a procurar casa nos bairros arborizados de Belleville. As mensagens dela não paravam de chegar: Mana, encontramos o lugar perfeito. 3 quartos, cerca branca dos sonhos. Mas o sinal é pesado: $20.000. Topa? Os emojis brilhavam, alheios ou talvez intencionalmente cegos. Eu olhava as fotos que ela enviava: cozinhas reluzentes, quintais para crianças que eu nunca teria tempo de visitar. Enquanto minha própria geladeira zumbia vazia, Vitor entrou no grupo de mensagens, os dedos voando sobre o teclado: Vamos, Kendra. Família em primeiro lugar, né? Você tem essa estabilidade de professora. Tamara intensificou em mensagens privadas, inundando minha caixa de entrada à tarde da noite: Não seja egoísta agora. Todos nós sacrificamos por você. Pense nos netos. Egoísta. A palavra me rasgava por dentro, ecoando antigas feridas dos tempos de boletim escolar, quando tirar em todas as matérias era considerado bom demais, muito certinho aos olhos deles. Comecei a evitar as ligações semanais, deixando as mensagens de voz se acumular como acusações não ditas. Num domingo, enquanto preparava slides sobre o movimento pelos direitos civis para meus alunos do 2º ano, o toque do celular de Tamara cortou o silêncio. Deixei ir para a caixa postal, ouvindo suas palavras caírem frenéticas: Por que o silêncio? Os pais do Quincy estão ajudando, mas precisamos da sua parte. É o mínimo justo. Justo. A ironia torcia amarga na minha língua. Eu havia pulado meus próprios planos de viagem de fim de semana 3 vezes naquele ano para cobrir os buracos deles. E ainda assim, lá estavam, me culpando por mais. Preston me enviou uma mensagem separada, com o tom contido de sempre: Ei, ouvi sobre a casa. Situação difícil, mas Yolanda e eu estamos apertados com o bebê. Se você puder ajudar. Segurei o celular com mais força, os nós dos dedos esbranquiçando. A exploração se infiltrava devagar, como fumaça preenchendo uma sala. Cada pedido era uma camada sufocando meu espaço. Reuniões se tornaram campos minados que eu evitava completamente. A festa anual do bairro passou e eu não apareci, desculpas sobre prazos de correção de provas caindo no vazio. Marissa me encurralou no supermercado uma tarde, com o carrinho carregado de porcelanas da lista de casamento. O que há com você ultimamente? Mamãe diz que você está se afastando. Ela se inclinou, voz baixa, conspiratória. O empréstimo foi só um engano. O Quincy precisava rápido. Você vai receber de volta. Um engano. Meu riso saiu oco, ecoando pelos corredores. Peguei meu leite e saí, o frio da sessão de gelados combinando com o gelo que se espalhava nas minhas veias.
A pressão crescia incessante, cada evasão alimentando a persistência deles, até que não consegui mais ignorar a podridão. A tensão ferveu até transbordar naquela noite pegajosa de verão, no churrasco do quintal. Sentamo-nos à volta da longa mesa de madeira, enquanto o crepúsculo caía e os pratos tilintavam sob as luzes penduradas. Vitor começou a cortar seu bife primeiro, a faca arranhando alto, fixando o olhar em mim através da mesa. Kendra, ainda enterrada nesses livros de história. Não é de se admirar que você esteja solteira. Ocupada demais brincando de professora para viver de verdade. O riso dele ecoou grave, aquele tipo que convidava ecos. Tamara entrou na conversa, enxugando a boca com um guardanapo. Ela sempre foi inteligente, disse, mas inteligência não mantém um teto sobre nossas cabeças. As palavras caíram casualmente, mas cavaram fundo, despertando aquela velha dor das discussões da infância, quando meus fatos mereciam apenas bufadas, não acenos de aprovação. Quincy se remexeu desconfortável, mas Marissa se inclinou para a frente, os olhos brilhando. Mana. Todo esse cérebro e você não consegue nem enxergar um bom negócio de casa. O garfo dela espetou um picles, o estalo cortante. Forcei um sorriso, garfo a meio caminho da boca, mas Vitor ainda não tinha acabado. Ele se recostou, cerveja na mão, e desferiu o golpe final. Como é se sentir mais burra que um porco? A mesa congelou, depois explodiu em risadas. O agudo de Tamara. O riso profundo de Marissa, sacudindo os ombros. Antes que eu piscasse, Marissa arrancou meu prato, a salada de repolho escorrendo pelas bordas enquanto ela o lançava na grama. Isso é comida de gente, zombou, a bagunça espirrando perto dos meus pés como uma acusação. Os garfos pausaram no ar, os vizinhos desviando o olhar educadamente. Mas minha família, eles uivaram de tanto rir, batendo na mesa até a cerveja de Vitor balançar. O calor inundou meu rosto, não de vergonha, mas de fúria, crua e elétrica, se enrolando firme no meu peito. Anos de farpas, boletins escolares, bolsas desprezadas chamadas de sorte, mas isso ultrapassou o limite, transformando alfinetadas privadas em espetáculo público. Meu pulso ribombava nos ouvidos. Levantei-me devagar, a cadeira tombando com um baque que silenciou as risadas. Vocês acham isso engraçado? Minha voz saiu firme e baixa, cortando a névoa do momento. Vitor sorriu de canto, limpando a boca. Relaxa, garota. É só conversa. Mas eu já não engolia mais nada. Os dedos voando pela tela do celular debaixo da mesa. Abri o aplicativo do banco e toquei em cancelar o débito automático da hipoteca e das contas. Tudo encerrado em segundos. A confirmação soou suave, uma vitória silenciosa no meio do caos deles. Como é se sentir sabendo que este caixa eletrônico está fechando para sempre, disse, encarando cada um deles. Os olhos arregalados de Vitor, o rosto pálido de Tamara, o sorriso congelado de Marissa. Preston pigarreou. Yolanda, tensa, com a mão no braço dele, mas ninguém disse nada. Tamara se recuperou primeiro, o guardanapo torcendo freneticamente nas mãos. Kendra, senta. Você está exagerando. Lágrimas surgiram rápido, especialidade dela. O rosto de Vitor escureceu, o punho cerrado. Você não pode simplesmente sair. Precisamos daquele dinheiro na próxima semana. Ameaças se infiltravam em seu rosnado. Os vizinhos se afastavam devagar, sussurros começando. Marissa gaguejou, mana, espera. Foi só uma brincadeira. Mas o estrago pairava pesado, a diversão deles azedando em pânico. Peguei minhas chaves na mesa, o metal frio contra a palma da mão, e fui em direção ao portão. Brincadeira acabou. Se virem vocês mesmos. A porta de tela bateu atrás de mim, as ligações dele se apagando na noite. Vitor gritando meu nome, Tamara soluçando, a voz estridente de Marissa. Entrei no carro, o motor rugindo à vida, e dirigi rumo à escuridão, sentindo o peso aliviar um pouco a cada quilômetro. Cheguei na minha garagem pouco depois das 9, o motor esfriando enquanto minha mente disparava à frente. Dentro do apartamento parecia menor do que nunca, livros empilhados sobre a mesa de centro, um ensaio parcialmente corrigido me encarando do laptop. Joguei as chaves com um baque e me afundei no sofá, o celular ainda firme na mão. As notificações já se acumulavam.
O grupo de mensagens explodia com os textos em letras maiúsculas de Marissa. O que foi isso? A chamada perdida de Vitor piscava em vermelho. Mas a mensagem de voz de amanhã cortou o silêncio. Primeira gravação minutos depois que saí. Kendra, volta. Isso é um assunto de família. Não jogue tudo fora por um jantar bobo. Bobo. A palavra acendeu a chama. Eu suportara as alfinetadas deles por anos, mas aquela noite cruzou a linha do roubo, cru e direto. A fúria aguçou meu foco. Abri o aplicativo do banco de novo, polegar pairando sobre as transferências recorrentes, hipoteca para o credor, contas mensais de utilidades. Até o cartão de supermercado que configurei no inverno passado. Um toque e tudo desapareceu. Confirmações pipocando. Verde, cancelado. 30 segundos e 4 anos de dinheiro drenado pararam de repente. Um sorriso sombrio se formou nos meus lábios. Presente perfeito para vencer. Eu já tinha sido o apoio deles por tempo demais. Mas o verdadeiro teste de estômago veio ao amanhecer. A luz do sol entrando pelas persianas enquanto a mensagem de amanhã iluminava a tela. Pagamento emergencial da casa até sexta. $50.000 compram tempo, por favor, por nós. Anexado, um escamborrado da notificação de execução hipotecária. Carimbo vermelho gritando atrasado. Por nós, como se as paredes da minha sala de aula, apertando com a falta de upgrades e lições perdidas, não fossem nós todos o tempo todo. Encaminhei direto para Elis, meu advogado da família, com quem havia consultado meses atrás por impulso, depois do empurrão do Dr. Harlan. Encontro hoje. A resposta chegou instantânea. Meu escritório, meio-dia. Traga tudo. Blanche ligou no meio da manhã, a voz áspera pelo viva-voz enquanto eu desviava do trânsito. Falou com Preston. Você está bem? Vou passar como testemunha. Isso cheira mal. Minha tia Blanche, afiada como sempre aos 60 anos, sempre olhou de lado para os hobbies do Vitor. Nos encontramos no escritório de Elis no centro, o saguão cheirando a madeira polida e café antigo. Ele espalhou os documentos sobre a mesa, extratos de crédito, pedidos de empréstimo, extratos bancários que eu havia enviado por e-mail durante a noite. Essa coassinatura no empréstimo é território de fraude, disse Elis, óculos escorregando pelo nariz, mostrando o total, $40.000 distribuídos em linhas de crédito todas revertendo para a casa da família. Blanche se inclinou, folheando as páginas com unhas bem cuidadas. Vitor está jogando de novo, comentou, mostrando recibos de cassino encontrados no caminhão dele no mês passado, explicando as aprovações rápidas. O sussurro dela tinha peso, as peças se encaixando como uma fechadura clicando. Elisa assentiu, sério, detalhando os ângulos criminais sob a lei de Washington, uso indevido de identidade, até 5 anos de prisão se processado. Redigimos a carta de ultimato naquela tarde. Assinem um plano de pagamento com a casa como garantia ou enfrentem as acusações. Eles vão se contorcer, avisou, selando o envelope. E não deu outra. Vitor entrou aos 3, o rosto trovejante, Tamara atrás, com os olhos vermelhos. Isso é chantagem, berrou, batendo na mesa com tanta força que as canetas pularam. Elis manteve a calma. É prestação de contas. Assinem ou registramos amanhã. Tamara desabou na cadeira, soluços estremecendo. Kendra, como você consegue fazer isso? Somos seu sangue. Marissa ficou parada na porta, braços cruzados, desafiadora, mas os olhos traíam nervosismo. Negação jorrava de Vitor, gritando. Erro nos formulários. Marissa murmurava que era para o bem da família. Mas a raiva estourou nas veias de Vitor, os músculos saltando enquanto ele apontava o dedo. Ingrata, depois de tudo que suportamos. O ciclo girava em acusações desenfreadas, lágrimas voando, ameaças de deserdamento lançadas como granadas. Blanche cortou com firmeza, aguente firme, tente roubar dos seus próprios e verá. Elis deslizou os papéis para a frente. A caneta arranhou o papel enquanto Vitor relutante, com os nós dos dedos brancos, assinava com a mão trêmula, a garantia bloqueada e os pagamentos programados mensalmente aos credores. Quando saíram cabisbaixos e exaustos, Vitor lançou um último olhar ameaçador. Você vai se arrepender disso. Encarei firme. Arrependimento? Não mais. As assinaturas secaram,
mas a reação caiu em ondas começando naquela mesma semana. Minha caixa de entrada se encheu de mensagens de voz de Tamara, os pedidos dela se tornando frenéticos até terça-feira de manhã. O banco ligando, pagamentos devolvidos. Não podemos perder a casa por causa desse capricho. Capricho. Como se as compras dela às minhas custas não tivessem sido verdadeiro luxo. Apaguei cada mensagem uma por uma. O som do andelete, uma pequena rebelião, mas o nó no estômago afrouxou apenas um pouco. Preston entrou em contato no meio da semana, a mensagem aparecendo durante um intervalo livre entre as aulas de álgebra. Ouvi dizer que a reunião foi tensa. Yolanda e eu conversamos. Você fez o que precisava. Orgulho de você por manter firme. As palavras dele caíram quentes, um raro ponto de apoio na tempestade. Yolanda acrescentou sua própria mensagem mais tarde: ficamos calados por tempo demais. Se precisar de apoio, estamos aqui, sem condições. Marissa cedeu à pressão na sexta-feira, aparecendo sem avisar na porta da minha sala. Depois do último sinal, maquiagem borrada e braços apertando forte um copo de café. Mana, podemos conversar longe deles? Entramos na sala de descanso vazia, a máquina de lanches zumbindo baixo enquanto ela andava de um lado para o outro no linóleo. O empréstimo que assinei porque o Quincy insistiu dizia que era temporário, para nosso futuro. Mas saiu do controle e eu não sabia como parar. A voz dela tremia, os olhos desviando para o chão. Talvez uma verdade parcial, mas a confissão pesava, carregada daquela antiga sensação de direito. Eles também dependiam de mim, sussurrou. Mas agora eu entendo, enquanto você já se cansou. Assenti devagar, o ar pesado com mágoas não ditas, mas a confiança quebrada além de qualquer conserto rápido. Não é só o dinheiro, Marissa, é tudo. Ela me abraçou desajeitada antes de sair, a porta batendo com um clique como um ponto final no nosso velho roteiro. Os rumores se espalharam rápido depois disso, infiltrando-se na família extensa como fogo em grama seca. Blanche mandava mensagens com atualizações do clube de bridge. A prima Rita ligava, Vitor contando histórias distorcidas: você está instável, escondendo dinheiro enquanto passamos fome. A reputação se despedaçou em sussurros nos almoços da igreja e nos grupos do bairro. A versão de Vitor me pintava como a vilã que abandonou o sangue por ganância. Tamara alimentava a narrativa, com postagens no Facebook veladas, pedindo ajuda pelos tempos difíceis enfrentados por parentes ingratos. O isolamento doía, mas também endurecia minha determinação. Enfrentei noites vazias de paz na escola, então esse eco parecia familiar, só mais alto. As repercussões financeiras batiam ainda mais forte no fim do mês. A cláusula de fiador apareceu em uma auditoria mais profunda, revelando outra camada: $15.000 extras de uma antiga extensão de crédito, tudo revertido para emergências em casa. Nolan, meu consultor financeiro, que havia incluído na conversa após a reunião, analisou os números pelo Zoom numa tarde chuvosa, a tela compartilhada mostrando gráficos de pizza em vermelho intenso. Exposição total de $40.000 resolvida agora significa que suas economias se recuperarão em 18 meses, aposentadoria no caminho certo. Até um fundo de viagem. A análise calma dele me trouxe chão. Projeções mostrando meu salário de professora finalmente como meu. Planejamos tudo. Cortar gastos supérfluos, aumentar contribuições para o ROT. Aquele apartamento em Bellevue é o que eu cobiçava há anos, finalmente era uma meta concreta. A terapia preencheu as lacunas com Preston e Blanche naquele mesmo mês. Nossa primeira sessão em grupo, em um escritório silencioso com vista para o Puget Sound. Preston chegou cedo. Yolanda ao lado dele, mexendo nervosamente no anel. Vendo do seu lado, deveríamos ter falado antes. Blanche assentiu firme, o lenço apertado. A bagunça do Vitor não é sua para limpar para sempre. Dr. Arlanlo nos guiou pelo emaranhado de ressentimentos, limites traçados em blocos de notas, mas o ar estalava com restrições. Sem reparos completos, apenas passos cautelosos, como caminhar sobre gelo rachado. Enquanto as ondas batiam lá embaixo, senti a mudança, não estava mais sozinha, mas com clareza sobre quem ficava. No início do outono, eu havia empacotado meu apartamento em Seattle em caixas, o eco dos cômodos vazios trazendo alívio após o caos. Portland chamava com suas manhãs enevoadas e novos começos, a 45 minutos ao sul, mas parecendo mundos de distância.
Encontrei um apartamento de um quarto com vista para o Willamette, aluguel de $1.200 por mês, modesto, mas paredes pintadas de verde sálvia sem interferência de ninguém. Trabalhos freelance começaram a se acumular rápido, tutoria online para amantes de história, criação de currículos para escolas charter, rendendo um extra de $20.000 por ano além da minha carga de ensino remoto. As manhãs se confundiam em preparação de aulas com café forte. As tardes livres para trilhas ao longo do rio. O estalo do cascalho sob as botas afastando sombras antigas. Eu olhava para o celular de vez em quando. A lista de bloqueio, um escudo silencioso, números de Vitor, Tamar e Marissa cinza, tentativas perdendo-se no vazio. A execução hipotecária os atingiu duro no inverno. O aviso do banco tornou-se final após parcelas acumuladas aos céus. Papéis de despejo servidos em janeiro, delegados à porta enquanto a neve cobria o gramado. Vitor conseguiu um trabalho como zelador em um shopping. $15 por hora, passando o pano no chão até meia-noite. Seu antigo vício em jogos voltou a aflorar sob a pressão, recaídas registradas nas escassas atualizações de Blanche, recibos de cassino escapando da carteira dele novamente. Tamara mal se sustentava como balconista na loja de dólar local, $11 por hora, registrando doces para crianças metade da idade dela, o zumbido fluorescente amplificando seu desmoronamento silencioso em longos episódios de depressão que a mantinham na cama por dias. Ela não é a mesma, confidenciou Blanche uma vez durante um café, a xícara fumegante intacta. O orgulho é um peso pesado quando desmorona. O mundo de Marissa desabou junto com o plano de casamento ao qual ela se apegava, dissolvendo-se sob o peso da dívida. Quincy desistiu na primavera, alegando excesso de bagagem familiar, deixando-a com depósitos cancelados e um cheque de reembolso do local muito pequeno para importar. Ofertas de emprego secaram depois que os rumores se espalharam em sua rede de entrevistas de design gráfico, seu currículo ignorado. O estigma do escândalo permanecia como fumaça. Uma vez, ela enviou uma mensagem de um número bloqueado: tudo está desmoronando. Ajuda. Lia em um parque, flores de cerejeira flutuando preguiçosas, e apaguei sem responder. A ironia congelou meu peito. Eles me chamaram de boba, mas agora estavam atolados na lama que cavaram. Um ano depois, eu troquei o barulho deles pelo canto dos pássaros ao amanhecer. Meu calendário cheio de escolhas, workshops de fim de semana nos food carts de Portland, uma viagem solo à costa onde as ondas quebravam indiferentes. As cicatrizes permaneciam, linhas tênues de anos dobradas sob o peso deles. Mas também me endureceram. Cortar os laços não era crueldade. Era a misericórdia mais afiada que eu poderia me dar. Raízes tóxicas estrangulam-se deixadas sem controle, melhor cortar limpo e crescer em direção à luz. Se isso ressoa com você, saiba, tudo bem caminhar. Sua paz não é negociável. É o alicerce. A família pelo sangue testa limites, mas aqueles que você escolhe, eles levantam. Aprendi isso da maneira difícil, e isso me libertou.